Boa noite. Boa noite. Baseado em informação falsa do cantor Geraldo Azevedo, Haddad acusa o general Mourão de ser torturador. O vice de Bolsonaro reage, ameaça processar o artista e Haddad recua, corrigindo o erro. Bolsonaro afirma não ser uma ameaça e sim garantia da democracia. O candidato recebeu manifesto de apoio de quase 2/3 dos prefeitos do país. Lula pede ao Supremo para suspender a ação penal sobre propinas da Odebrecht. O caso do Instituto e um apartamento já está em fase final para a sentença de Sérgio Moro. Há 5 dias da votação, a tensão só aumenta na campanha para governador de São Paulo. Na pesquisa Ibope, que acaba de sair, João Dória continua na frente de Márcio França. Empresário depõe sobre transação que acabou no tiroteio entre policiais em Minas. Flávio de Souza Guimarães negou que o negócio tivesse relação com Caixa 2 de campanha. E um documentário registra a importância de Enesita Barroso na música brasileira. Cantora, instrumentista e atriz, ela também se dedicou a pesquisar e ensinar o folclore. O Jornal da Gazeta está no ar. O Ibope acaba de divulgar mais uma pesquisa para a sucessão ao governo de São Paulo e mostra que João Dória, do PSDB, está com 53% dos votos válidos. Márcio França, do PSB, está com 47%. Nos votos totais, Dória tem 46% e França 41%. Brancos e nulos, 11%. Mais detalhes dessa pesquisa Ibope ainda nesta edição do Jornal da Gazeta. Prestou depoimento hoje Flávio de Souza Guimarães, um dos envolvidos na troca de dinheiro falso, que resultou em tiroteio entre policiais de Minas Gerais e São Paulo, em Juiz de Fora. A ouvidoria de São Paulo pediu que a Polícia Federal acompanhe o caso. Na imagem da câmera do estacionamento, o empresário Flávio de Souza Guimarães, suspeito de comandar o negócio ilegal de venda de dólares, aparece caminhando ao lado de Antônio Vilela, que já esteve preso por estelionato. Vilela é o dono dos 14 milhões de reais em notas falsas que seriam usados na transação que acabou em tiroteio. Na Corregedoria da Polícia Civil, o empresário de São Paulo apresentou uma outra versão para o caso. No depoimento, que durou 4 horas, Flávio Guimarães negou que tivesse levado dólares para trocar. Disse que o objetivo era negociar um empréstimo para a empresa dele, do ramo de engenharia. Ele contou que deixou o estacionamento antes da confusão e que só soube do tiroteio quando chegou em São Paulo. Disse também que não sabia que os seguranças contratados eram policiais civis. Flávio, que é presidente executivo do grupo AJC, do ramo de engenharia e construção, também negou no depoimento que o negócio tenha relação com Caixa 2 da campanha eleitoral. Pela escolta, disse que pagou 30 mil reais a Jerônimo da Silva Leal Júnior, dono da Good Job, empresa de segurança e vigilância privada que recrutou os 9 policiais civis que viajaram para Juiz de Fora. 4 estão presos, 2 são delegados. Eles se envolveram num tiroteio com policiais mineiros que também faziam bico de segurança para o outro empresário. Jerônimo foi baleado e permanece internado em estado grave. Hoje, o ouvidor da Polícia de São Paulo pediu que a Polícia Federal acompanhe a investigação do caso, que envolve policiais de 2 estados e muito dinheiro falso. É uma ocorrência grave, uma ocorrência complexa e que precisa ser muito detalhada. Eu acho que a Polícia Federal dá uma contribuição importante entrando na investigação desse caso. Com base em fala de cantor, Fernando Haddad, do PT, chama vice na chapa de Bolsonaro de torturador. Fernando Haddad passou o dia no Rio de Janeiro. Numa sabatina promovida por veículos de comunicação das organizações Globo, o petista acusou o general Mourão, do PRTB, vice de Jair Bolsonaro, de torturador na época da ditadura. Haddad também afirmou que o presidenciável do PSL nunca teve importância no meio militar. Uma figura completamente desimportante no meio militar. Mas o Mourão, por exemplo, foi ele próprio torturador. Então, Geraldo Azevedo declarou até num show que foi pessoalmente torturado pelo Mourão. Então, ver um ditador na condição de eminência parda, de uma figura
como o Bolsonaro, eu acho que deveria causar temor em todos os brasileiros minimamente comprometidos. A declaração de Geraldo Azevedo sobre Mourão foi no final de semana, durante um show. O músico diz ter sido torturado em 1969. No entanto, na época, o vice na chapa de Bolsonaro tinha 16 anos. Hoje, o cantor reconheceu o erro e pediu desculpas pelo transtorno que causou. À tarde, numa coletiva, o candidato do PT voltou atrás na declaração sobre Mourão. No entanto, manteve as críticas contra o general da reserva. Ao falar sobre o caso, Fernando Haddad disse que não usou dinheiro sujo para soltar informações na internet. Eu não peguei empresário corrupto com dinheiro sujo para soltar essas afirmações na internet. Sem fonte, falei com a cara limpa num programa para que fosse esclarecido. Foi esclarecido. O Geraldo Azevedo teve a clareza de esclarecer. Mas fica aqui minha solidariedade com o compositor, porque ele que foi vítima do regime que eles tanto apoiam, inclusive enaltecendo a ação do principal torturador do regime, que é o Ustra, o brilhante Ustra, que é uma pessoa que merece todo o repúdio da sociedade democrática do Brasil. Depois das declarações de Haddad e também do cantor Geraldo Azevedo, o general Mourão ameaçou processar o artista e rebateu as críticas. Em entrevista ao jornal O Globo, o candidato do Partido dos Trabalhadores, senhor Fernando Haddad, repetiu essa mesma asneira. Portanto, minha gente, vejam o grau de mentira, o grau de estupidez, o grau de incoerência dessas pessoas. Como pode o senhor Fernando Haddad querer governar o nosso país se não consegue discernir a verdade da mentira? Aliás, ele não consegue discernir porque a mentira faz parte da vida dele. Jair Bolsonaro, do PSL, diz que em seu eventual governo não é uma ameaça à democracia. Jair Bolsonaro passou mais um dia em sua casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O candidato recebeu a visita de um grupo de parlamentares da Frente da Segurança Pública, conhecida como a Bancada da Bala. E o deputado reeleito Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, que já foi anunciado por Bolsonaro como ministro da Casa Civil caso ganhe a eleição, disse que o presidenciável do PSL recebeu um manifesto de apoio de 3.639 prefeitos. Atualmente, o Brasil tem 5.570 municípios, segundo o IBGE. Em entrevista à Rádio Guaíba, Bolsonaro disse que se ganhar a eleição, vai pegar um país destroçado por causa das gestões do PT. O candidato voltou a reafirmar que não vai participar de nenhum debate. Eu estou apto, mas com restrição. Em situação de estresse, pode romper a bolsa, posso ter outros problemas, ter uma recaída, ter que voltar ao hospital, atender. Então, o que é decisão nossa aqui? Já que existe o risco, entre um debate e minha saúde, fico a minha saúde. Então, não vou comparecer a debate. Até porque, Mendelski, eu vou debater com um cara que não manda na consciência dele. Tudo que ele fala ali pode ser desdito no dia seguinte. Ainda na rádio, Bolsonaro voltou a comentar as declarações do filho sobre o fechamento do STF. O presidenciável afirmou que já o repreendeu. Ele voltou a criticar o PT e disse que uma eventual vitória na eleição não é uma ameaça à democracia. Eu já me desculpei, ele já se desculpou pelo mal entendido e vamos tocar o barco. Nós não somos ameaça à democracia, exatamente o contrário. Nós somos a garantia da liberdade e da democracia. E outra coisa, o depoimento, esse que meu filho falou, foi 4 meses atrás. Já está completamente, naquele tempo existia ali um outro clima aqui no Brasil. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O Geraldinho Azevedo, hein? Pelo amor de Deus. Conta uma mentira grossa dessa. Como é que pode? Não lá dando um show, dizer que foi torturado por uma pessoa que não o torturou? Baseado em qual é o tipo de incentivo, que coisa dispara uma idiotice dessa? Agora, pior do que mentir no show como ele fez, é o tipo de pedido de desculpas. Ele ofendeu a honra de uma pessoa que está disputando um cargo, pode até vir a ser presidente da República no impedimento do presidente, se o Jair Bolsonaro vencer.
E ele diz, foi um equívoco. Não, não foi um equívoco, foi uma mentira grossa, uma invenção. E tinha que ter pedido desculpa e calado, ainda vem fazer propaganda, dizer que sofreu a tortura e que a tortura pode voltar. Aí mente de novo, não há nenhuma ameaça de um regime autoritário no Brasil, não há nenhuma possibilidade da tortura voltar no Brasil. Aí vem o Fernando Haddad, usa isso na roda viva da TV Cultura, e eu lamento que tinha lá 5 jornalistas e nenhum imaginou uma coisa que eu imaginei logo que soube. Como é que pode um general que tem ali, é mais novo do que eu, ou seja, ele tinha 15, 16 anos à época, ser acusado de torturador. O Haddad também. O Haddad não apenas, depois de ter sido pilhado, não voltou atrás, ainda tentou avançar, como demonstrou que esse afã dele de debater com o Bolsonaro é um afã inútil, porque ele não precisa de adversário, ele escorrega sozinho. Como é que comete um erro desse numa reta de final de campanha que está atrás por algo que não lhe daria voto nenhum? Se o general Mourão fosse realmente um torturador, não teria voto. Quer dizer, o Haddad Lula é aquele cara que atravessa uma rua para pisar numa casca de banana, escorregar e bater o traseiro no chão. Pelo amor de Deus. Mas que nível nós chegamos nessa campanha, hein? Eu volto quinta-feira, depois de amanhã, direto ao assunto. Em pé. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o cientista político Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, sobre o segundo turno das eleições. O presidente nacional do PROS, Eurípides Júnior, se apresentou hoje à polícia. Ele estava foragido desde a semana passada, depois de ter a prisão decretada por suspeita de corrupção. Mas, de acordo com o Código Eleitoral, Eurípides não pode ser preso porque não se enquadra em caso de flagrante. O dirigente do Partido Republicano da Ordem Social, da coligação do candidato à presidência, Fernando Haddad, do PT, é suspeito de participar de um esquema que desviou mais de 2 milhões de reais em recursos públicos destinados à saúde no Pará. Eurípides Júnior estava sendo procurado na Operação Partialis, deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira, e também tinha um nome na lista da Interpol. A defesa do presidente do PROS negou que ele estivesse foragido e que espera que a ordem de prisão seja revogada. Ele também foi apontado como receptor de mais de 17 milhões de reais destinados à sua campanha em 2014 e repassados clandestinamente pela empresa JBS Friboi, por meio de simulação de serviços, conforme reportagem da revista Veja. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu hoje o processo contra o advogado José Yunes, amigo pessoal do presidente Michel Temer, que continue com a 10ª Vara Federal em Brasília. O advogado José Yunes é investigado por organização criminosa pelas operações Sepsis e Cui Bono, da Polícia Federal. No documento protocolado hoje no Supremo, a procuradora Raquel Dodge pede que seja reconsiderada a decisão do ministro Fachin, que transferiu o processo de Yunes para a 12ª Vara do Distrito Federal. Para a procuradora, a redistribuição pode afetar o entendimento do processo, porque outros réus nas mesmas investigações, como o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, o doleiro Lúcio Funaro e Eduardo Cunha, continuam sendo julgados pela 10ª Vara. Raquel Dodge alega que há elementos que ligam José Yunes ao mesmo núcleo político do presidente Temer. A segunda turma do STF arquivou hoje o inquérito que investigava o ministro das Relações Exteriores e senador licenciado do PSDB, Aloysio Nunes Ferreira, por suposto Caixa 2. Aloysio Nunes era alvo da denúncia de suposto recebimento de R$500 mil em propina da Odebrecht para sua campanha em 2010, em troca de ajuda na Dersa, empresa que cuida das rodovias de São Paulo. Também hoje, a segunda turma rejeitou um recurso da Procuradoria-Geral da República e manteve o arquivamento do inquérito que investigava os irmãos Jorge e Tião Viana, senador e governador do Acre pelo PT. Jorge Viana era suspeito de ter intermediado o recebimento de R$2 milhões de propina da Odebrecht para a campanha do irmão para o governo.
A defesa do ex-presidente Lula pediu hoje ao Supremo para que suspenda a tramitação de uma ação penal até que o Comitê de Direitos Humanos da ONU avalie se o juiz Sérgio Moro violou os direitos civis e políticos de Lula. A ação sobre o suposto esquema com Odebrecht na aquisição de um terreno para o Instituto Lula já está em fase final na Justiça Federal do Paraná. Os advogados de Lula também pediram ao Supremo que o primeiro termo da delação premiada do ex-ministro Palocci seja retirado do processo, por ter sido usado por Sérgio Moro para influenciar o processo eleitoral. Em evento com prefeitos, candidato ao governo de São Paulo, Márcio França, do PSB, disse que não apoia, mas que também não tem ódio do Partido dos Trabalhadores. Pelo menos 15 prefeitos do PSDB, partido de João Dória, declararam apoio ao governador. O primeiro compromisso de campanha de Márcio França foi às 7h20 da manhã. Ele deu uma entrevista à Rádio Globo, na Zona Sul de São Paulo. Ele falou como pretende aumentar o salário dos servidores do Estado em 4 anos, caso seja eleito. Eu tenho absoluta certeza que a economia vai melhorar, porque todos os nossos números são positivos, não é? A indústria voltou a reagir, a agricultura tem um bom ano, a pecuária também, e eu tenho certeza que nós vamos ter um crescimento. Com o crescimento, eu vou atualizar o salário dos servidores gradualmente, porque eles ficaram durante esses anos todos sem ter atualização. Depois, o governador e candidato à reeleição pelo PSB seguiu para o Morumbi, no Grupo Bandeirantes, onde foi sabatinado por jornalistas de outras 2 rádios. França disse que pretende dar uma bolsa de R$ 500 a jovens entre 16 e 18 anos que forem dispensados do alistamento militar e possam trabalhar nas prefeituras. Ainda na parte da manhã, Márcio França teve um encontro no hotel aqui de São Paulo com cerca de 300 prefeitos que vieram manifestar apoio à sua candidatura. Entre eles, prefeitos do PSDB, partido de João Dória, seu adversário no segundo turno das eleições. Alguns prefeitos tucanos já tinham anunciado o apoio e deixaram o partido. No evento, o candidato agradeceu mais uma vez Paulo Scaff, do MDB. O presidente da Fiesp, que ficou em 3º lugar na disputa ao governo, também já havia manifestado apoio pessoal à França. Durante o discurso, Márcio França afirmou que não apoia o PT, mas que não fará um discurso de ódio. Disse ainda que a eleição para presidente já está definida e que João Dória quer pegar carona no eleitorado de Jair Bolsonaro, do PSL. Eu estudei com o PT a minha vida inteira, mas eu não tenho ódio do PT, eu não quero mal das pessoas do PT, eu não quero que as pessoas do PT morram. Aliás, eu não quero isso para ninguém. Para o candidato do PSB, a eleição para o governo está empatada e é preciso esperar o resultado das urnas. Não tivesse a eleição presidencial, ele ia tomar 80-20 aqui em São Paulo. 80-20. João Dória, o candidato do PSDB, disse hoje que os filiados que não estiverem satisfeitos devem deixar o partido. Ele visitou um centro para atletas paralímpicos na capital. O candidato chegou por volta das 10 da manhã ao Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro na Zona Sul de São Paulo. O espaço, inaugurado em 2016, custou cerca de 380 milhões de reais. Foi uma parceria do governo estadual, que fez a obra, e do governo federal, que comprou os equipamentos. Ele tem capacidade para atender 1.000 atletas por mês. Dória cumprimentou esportistas e posou para fotos com apoiadores e aliados. Prometeu que, se for eleito, vai facilitar o acesso de bolsistas ao centro, referência na formação de atletas de alto rendimento. O tucano voltou a ser questionado sobre antigos aliados que declararam voto no adversário Márcio França, do PSB, como os ex-secretários municipais Soninha Francini, do PPS, e Gilberto Natalini, do PV. O mais recente da lista é o ex-braço direito de Dória na prefeitura, Anderson Pomini, ex-secretário de Justiça, demitido pelo atual prefeito Bruno Covas, do PSDB. O traidor não sou eu.
Não quero condenar ninguém, mas os que não estão satisfeitos no PSDB, saiam do PSDB, encontrem o seu campo de atuação e sejam felizes. No restante, caberá à executiva estadual do PSDB, após as eleições, tomar as decisões que forem necessárias e compatíveis com o estatuto do partido. João Dória reiterou seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro, do PSL. O tucano enfatizou ser 100% Bolsonaro e pediu votos para o capitão da reserva do Exército. Disse também que os dois mandatos, o de presidente e o de governador, vão caminhar juntos se os dois forem eleitos. Nós vamos dar sustentação política a Jair Bolsonaro e sustentação política ao Brasil. Nós precisamos ter governabilidade no país. Não vamos imaginar uma situação que coloque o Brasil em regime de instabilidade, e sim de estabilidade, serenidade, equilíbrio, uma boa política econômica. Eu estou seguro disso e convicto disso. E alguns pontos de correção poderão ser feitos de um lado e de outro. Ao lado de comandantes militares e ministros, o presidente Michel Temer participou hoje da cerimônia em comemoração ao Dia do Aviador em Brasília. Na solenidade que homenageou o aviador Santos Dumont, o comandante da Aeronáutica, Nivaldo Rossato, exaltou a integridade da corporação e destacou a importância de se preservar interesses coletivos para a sociedade. Também presente, o ministro da Defesa, general Joaquim Luna, declarou que as Forças Armadas serão empregadas em menor efetivo durante o segundo turno das eleições, mas na mesma garantia de normalidade. Entre os parlamentares a serem condecorados na cerimônia estava o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, que não foi receber a medalha. O filho de Jair Bolsonaro afirmou bastar um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal durante uma palestra há cerca de 4 meses. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. As urnas do segundo turno ainda nem foram computadas e o PSL já começou a dificultar a vida de Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe que Rodrigo Maia é candidato a permanecer no comando da Câmara, mas uma ala do partido do capitão avalia que desafiar Maia é uma prioridade. Em verdade, trata-se de uma temeridade, pois Rodrigo Maia arrasta consigo o apoio da maioria do Centrão. A ala mais gulosa do PSL sonha com a hegemonia política porque virou a segunda maior bancada da Câmara com 52 deputados, atrás apenas do PT. Os correligionários de Bolsonaro confundem ingenuidade com autoconfiança. Em vez de hegemonia, podem obter isolamento político. Bolsonaro já farejou o cheiro de queimado, pediu moderação ao PSL, mas alguns dos seus correligionários ainda não se deram por achados. O último partido que imaginou que poderia acumular as presidências da Câmara e da República foi o PT. Em 2014, o petismo decidiu cutucar o MDB, lançando Arlindo Quinalha como adversário de Eduardo Cunha na briga pelo comando da Câmara. A manobra custou o pescoço de Dilma Rousseff. Boa noite. A Justiça do Paraná decretou o bloqueio de 263 milhões de reais do ex-governador do estado, Beto Richa, do PSDB, e de mais 12 investigados na Operação Quadro Negro. Ele é acusado de desviar mais de 20 milhões de reais de obras de escolas públicas do Paraná. Entre os investigados estão 2 deputados, Plauto Miró, do DEM, e Valdir Rossoni, do PSDB. A decisão da Justiça não detalha quanto foi bloqueado de cada investigado. Numa nota, a assessoria de imprensa de Beto Richa disse que só vai se manifestar no processo. O ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, entregou à Polícia Federal documentos que comprovam, supostamente, doações ilegais de campanha da ex-ministra Ideli Salvati, do PT, ao governo de Santa Catarina em 2010. Em depoimento de delação premiada, Sérgio Machado disse à polícia que a Camargo Correia repassou R$500 mil ao Comitê Financeiro do PT em Santa Catarina e que teria transferido o montante à petista Ideli Salvati. Na época, a ex-ministra e ex-senadora do PT concorria ao governo catarinense. Sérgio Machado declarou que o valor estava ligado às propinas dos contratos da Transpetro para a construção de navios feitos pelo estaleiro Atlântico Sul. Entre os documentos entregues por Sérgio Machado estão registros das doações da Camargo Correia, passagens aéreas e demonstrativos do TSE sobre o Comitê Financeiro do PT naquele ano de 2010.
Os advogados de Deli Salvati afirmam que a delação de Sérgio Machado já foi completamente desqualificada pelo Poder Judiciário e que ele está tentando fazer malabarismos para implicar Deli, que já teve 2 investigações baseadas em delações arquivadas na Justiça. Para conhecer a culinária típica italiana, verdadeira, na Europa, é preciso atravessar o oceano. Mas para quem está em São Paulo, bastam 5 quilômetros para experimentar toda a variedade de molhos e massas de uma das cozinhas mais saborosas do mundo. Pasta alla Nord é o gosto da Sicília. Massa fresca, com berinjela e ricota assada. No prato, produtos que carregam a influência dos árabes, que dominaram o sul da Itália no passado. E a chefe Panuccia mantém a tradição. É muito artesanal, sim. Sim, muito artesanal, sim. Nós fazemos sempre uma troca, um escâmbio, como eles dizem, muito grande de experiência, de conhecimento. Eles trazem bastante coisa nova, bastante técnica nova, muitos ingredientes diferentes que a gente nem conhecia, tipo o finóquio selvagem, que é uma erva doce selvagem que nasce naturalmente no campo, e aqui no Brasil não existe isso. E se São Paulo já é considerada a cidade mais italiana fora da Itália, essa semana pode exagerar na dose. Aqui até domingo, 20 chefes renomados de lá assumem a cozinha de restaurantes daqui. E são mais de 160 receitas tradicionais de cada região. Nem tudo se resume à massa. Mas se você precisa de um incentivo, fica a dica. Nós comemoramos também essa semana o Dia Nacional do Macarrão. Então, se joga. A gente tem milhões, 300 tipos de massa e milhões de tipos de molhos, né? Mas a coisa mais difícil de fazer é comer um bom espaguete com molho de tomate, e que é o que eu mais gosto no final. A dieta mediterrânea, onde é usada muita massa, por quê? Porque temos proteína, temos carboidratos positivos. Então, assim, quero tirar essa coisa que a massa faz mal e engorda. A massa, tudo na vida tem que ter um limite, né? Para poder não passar daquele limite. Então, a massa pode comer. Ou seja, posso comer sem culpa? Pode comer sem culpa. Entre penne, contiglione, fusilli, que tal um espaguete com o famoso presunto de San Daniele do norte da Itália? Na 7ª edição da Semana della Cucina Regionale Italiana, o chefe Manuel Marchetti traz a gastronomia típica das cidades de Veneza, Friuli e Giulia. Um produto diferente perché il clima è differente, perché il territorio è differente, perché la natura è differente. Ele explica que os sabores mudam entre as regiões porque os produtos vêm da montanha, do mar, muda o clima. É uma experiência diferente, que a gente já fez várias regiões da Itália. E cada uma tem a sua particularidade, entendeu? Você tem hoje uma comida que em 6 anos é a primeira vez que eu faço. Então, cada vez que vem um chefe de fora, você pode saber que é uma experiência diferente de todas aquelas que já foram feitas antes. O menu na hora do almoço sai por R$ 115 e no jantar R$ 145. Todos com direito à sobremesa, tipo esse tiramisu, diferenciado. Jesus, que bolsa aqui! Pesquisa mapeou os bairros com mais e menos infraestrutura para os ciclistas de São Paulo. Hoje a cidade tem quase 500 quilômetros de ciclovias, segundo a CET. Esse café em Pinheiros foi pensado para um tipo específico de cliente. Na porta tem lugar para deixar a bike e dentro, além de refeições e lanches, tem acessórios e bicicletas para vender. Também uma oficina para conserto e troca de peças. O dono, que abriu o negócio faz 5 anos, enxergou a vocação do bairro. Movimentos de cicloativismo e tal, surgiram muitos deles aqui na Zona Oeste também. Se instalar num lugar baixo, se instalar num lugar perto do transporte público, do núcleo de transporte público, foi uma coisa que pareceu ser interessante para nós. Perto do café está a ciclovia da Faria Lima e Pedroso de Moraes, uma das preferidas dos ciclistas. Tem esse canteiro aqui que é especialmente para o ciclista mesmo, essa ciclovia. Então é mais seguro, fica bem mais seguro do que aquelas ciclovias que ficam como se fosse uma faixa de ônibus, sabe? Pinheiros é considerado um dos melhores bairros para quem usa bicicleta, segundo uma pesquisa do portal imobiliário Zap. No grupo dos bairros considerados muito acessíveis para ciclistas, aparecem ainda Vila Olímpia, Chácara Santo Antônio, Moema, Itaim Bibi, Brooklyn e Vila Mariana.
Segundo o levantamento, os bairros mais bem avaliados foram os que receberam reformas e investimentos para tornar o caminho do ciclista mais seguro. Mas além da oferta de ciclovias e faixas exclusivas e compartilhadas, a análise levou em consideração também o relevo do lugar. Longas avenidas e o caminho plano facilitam a viagem. A Zona Sul foi a região com pontuação média maior, seguida pela Zona Oeste e Centro. Os bairros considerados menos acessíveis para quem está de bike são Vila Maria, Jabaquara, Campo Belo, Jardim Marajoara, Vila Mascote e Lapa, que apesar de ter relevo favorável em parte do bairro, tem poucas opções de caminhos seguros para o ciclista. Em vias principais falta um pouco de ciclovia, sim, você ajudaria um pouco. Segurança, né, que você acaba não precisando ficar no meio dos carros, não se sujeita a esse risco. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou que a caravana de imigrantes que vão em direção aos Estados Unidos quer desafiar a soberania da fronteira americana e foi organizada por grupos de esquerda financiados pela Venezuela. O vice-presidente americano disse que Trump lhe pediu que administre a situação com os chefes de estado de Honduras, Guatemala e México. Trump anunciou que o exército e a polícia da região de fronteira estão em alerta para a chegada dos imigrantes, o que classificou como emergência nacional. O governo americano reafirmou que vai cortar a ajuda econômica a Guatemala, Honduras e El Salvador, considerados incapazes de impedir que a caravana de imigrantes partisse da América Central. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Essa história parece um conto de fadas com um enredo confuso e um final infeliz. É uma caravana de 7.200 centro-americanos maltrapilhos que entrou no México e caminha na direção da fronteira dos Estados Unidos. Estão ainda a 1.800 quilômetros do Texas e já provocaram nervosismo da Casa Branca, onde o presidente Donald Trump prometeu convocar o exército para que eles não entrem no território americano. Trump quer ser intransigente e impiedoso por motivos eleitorais. No próximo dia 6, em menos de 2 semanas, os eleitores americanos renovam toda a Câmara dos Deputados e uma parte do Senado. Os republicanos podem perder a maioria dos deputados que tem hoje. O combate à migração está na agenda dos conservadores. A caravana tem basicamente pessoas pobres de Honduras, Guatemala e El Salvador, e algumas centenas de cidadãos da Nicarágua. Eles fogem do desemprego, da violência do narcotráfico e, no caso dos nicaragüenses, da perseguição política de uma ditadura. Trump insinuou que na marcha tem também árabes do Oriente Médio, mas isso foi desmentido por repórteres da Associated Press. O governo americano pressiona o México para que contenha a multidão e também promete cortar os programas de ajuda a El Salvador, Guatemala e Honduras, o que seria um tiro no pé. Esses 3 países dos Estados Unidos ajudam a combater o narcotráfico, que produz cocaína para o mercado americano. Enquanto isso, esses pobres deserdados caminham em direção ao que eles acham que é um paraíso, mas o paraíso estará fechado para a entrada deles. É assim que o mundo gira. Boa noite. Uma emissora de TV britânica anunciou hoje que partes do corpo do jornalista Jamal Khashoggi foram encontradas no jardim da casa do cônsul saudita na Turquia. Sem citar fontes ou fornecer provas da afirmação, a Sky News anunciou que o rosto de Khashoggi foi desfigurado pelos assassinos antes de ser descartado no local. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, já afirmou que a morte de Khashoggi foi um assassinato selvagem e planejado. Erdogan prometeu investigar a fundo o assassinato e ainda afirmou que vai pedir que os 18 homens presos na Arábia Saudita por relação com o crime sejam julgados na Turquia. Agentes do serviço secreto turco dizem ter gravações de áudio que provam que Khashoggi foi torturado e esquartejado por ordem do príncipe herdeiro do regime ditatorial da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Os Estados Unidos anunciaram agora à noite uma série de sanções contra oficiais da Arábia Saudita ligados ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Entre elas, a suspensão de vistos dos identificados. Em seu anúncio, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou que os americanos não vão tolerar ações violentas contra a imprensa. Pompeo também cobrou uma investigação rápida e eficiente do crime. Essa é a primeira medida significativa tomada pelo governo americano desde a morte do jornalista. Segundo o secretário, não será a última palavra sobre o tema. A China inaugurou hoje a maior ponte do mundo sobre o mar.
A ponte de 55 quilômetros de comprimento liga Macau, Hong Kong e Zhuhai, na província de Cantão, no sul da China. A estrutura tem trechos de estrada, pontes, ilhas artificiais e um túnel subaquático. Custou mais de 74 bilhões de reais e vai ser aberta amanhã. Para adversários internacionais da China, a obra, entregue com 2 anos de atraso, é vista como uma tentativa de Pequim de reforçar o controle sobre Hong Kong e Macau, as regiões autônomas chinesas. Os verdadeiros negócios da China acontecem aqui no Brasil. Uma obra espetacular como essa que nós vimos na China, construída grande parte no mar, custou 74 bilhões de reais. Ela tem 55 quilômetros de comprimento. Uma conta muito simples, descobre-se que custou 1 bilhão e 345 milhões de reais por quilômetro. A ponte Rio-Niterói, orgulho da ditadura, embora muito mais simples que essa ponte chinesa, pasmem, custou mais caro. Atualizado, o custo da ponte inaugurada pelo ditador de plantão Garrastazu Médici em 74 é de 18 bilhões de reais. Com pouco mais de 13 quilômetros de comprimento, chega-se a 1 bilhão 350 milhões por quilômetro. Basta saber um pouquinho de aritmética e ter vergonha na cara para perceber que corrupção nunca foi privilégio de governos recentes e democráticos. Cantora, instrumentista, atriz, bibliotecária, folclorista e apresentadora, as muitas faces de Inesita Barroso, que foi também uma das maiores vozes do Brasil, são retratadas no documentário em sua homenagem. A obra está em cartaz na 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Cada vez que eu caio diferente, me aço pra trás e caio pra frente. Se ainda hoje a gente está falando das conquistas femininas, pensa só o que foi para essa paulistana tocar viola e cantar sobre a marvada pinga e ainda assim bem caipira. A Inesita, ela já era empoderada quando essa palavra não existia. Inês Madalena Aranha de Lima nasceu em 1925. Aos 7 anos começou a cantar e tocar a viola dos peões da fazenda da família. É claro, os pais não gostaram. Eram tempos que ser artista era feio. Mas e daí? Ela passou a marca de 80 discos gravados em mais de 50 anos de carreira e eternizou clássicos como Honda, de Paulo Vanzolini. Inesita Barroso ficou à frente do programa Viola Minha Viola por quase 35 anos, um sucesso absoluto. Mas ela era muito mais do que apresentadora de TV. E essas histórias estão agora no cinema, em cartaz, no documentário Inesita. Aquela concha de retalhos está bem guardada. Ela foi atriz, ela foi professora, bibliógrafa, pesquisadora, a ponto de da década de 50, ela própria dirigiu um jipe por esse Brasilzão adentro e descobrir, através de suas pesquisas, músicas que talvez tivessem desaparecido, não fosse o trabalho dela. Mas esse sorriso fácil não era moleza, não. O que se conta é que, como ninguém se interessou pela pesquisa, Inesita fez o quê? Colocou fogo em tudo. A mesma mulher que canta maravilhosamente bem, com aquela voz poderosa, é capaz de bater o telefone para um presidente da República. Vocês precisam descobrir quem no documentário. O documentário estreou na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, ao lado de mais de 300 filmes. Ele será exibido novamente no próximo sábado, no Cine Marabá, no centro da capital. A bibliotecária, formada na USP, instrumentista clássica, campeã de audiência na TV Cultura, defensora do folclore nacional, atriz e cantora premiada, morreu em 2015 aos 90 anos. Mas até hoje arranca sorrisos quando a gente não resiste e canta junto. Com a marvada pinga que eu me atrapalho. Eu entro na venda, já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Hoje fez um calorão aqui em São Paulo. A máxima chegou aos 30 graus perto do meio-dia. Pois é, mas ainda durante a tarde a temperatura despencou e o tempo começou a virar, já anunciando dias mais fresquinhos e chuvosos por aqui. Vamos ver com Mariana Armentano os detalhes da previsão. A previsão é de muita chuva nesses próximos dias aqui em São Paulo.
é que uma frente fria avança sobre a costa do Sudeste e áreas de instabilidade ficam bastante ativas, não só aqui em São Paulo, como também no Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais, inclusive em BH. Não se descarta chuva volumosa em forma de temporais e essa previsão vale também para o Mato Grosso do Sul e para o estado do Paraná. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Olha só, em Curitiba não vai fazer mais que 19 graus com tempo bem chuvoso, assim como em Floripa, onde os termômetros ficam entre 18 e 22 graus. Em BH, antes da chuva, mais a partir da tarde, a máxima vai aos 29, assim como em Campo Grande, mas por lá o risco é de chuvas a qualquer hora. Para São Paulo, o sol só deve aparecer entre nuvens no norte do estado. Na Grande São Paulo, no litoral, no Vale do Paraíba e nas demais regiões paulistas, com a passagem dessa frente fria, a previsão é de um dia de céu nublado e chuvoso. A previsão até de chuva forte e volumosa, com rajadas de vento para todas as regiões. E a temperatura diminui, viu? Em Marília e em Presidente Prudente, a máxima não passa dos 26 graus. No litoral, faz só 21 graus em Caraguatatuba e 22 graus em Santos. E a temperatura máxima cai consideravelmente em relação a hoje aqui na capital também, quase 10 graus de diferença. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 17 e máxima à tarde amanhã na casa dos 21 graus. Bem diferente dos 30 graus que fez hoje. Aí na quinta quase nada muda e só na sexta que volta a esquentar, com máxima prevista em torno dos 26 graus e algumas aberturas de sol. Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal pediram à Procuradoria-Geral da República que investigue um vídeo que circula nas redes sociais em que um homem identificado como coronel do Exército e apoiador do candidato Jair Bolsonaro faz ameaças à presidente do TSE, ministra Rosa Weber. No vídeo, um homem auto-intitulado coronel do Exército, de nome Carlos Alves, chama a ministra Rosa Weber de salafrária, corrupta e incompetente. Ele faz ameaças à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, caso ela dê andamento na corte ao processo em que a campanha de Jair Bolsonaro, do PSL, é acusada de montar uma rede de fake news pelo WhatsApp, com ajuda financeira e ilegal de empresários. A investigação no TSE sobre Bolsonaro foi pedida pela campanha de Fernando Haddad, do PT, depois de uma denúncia publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Os ministros que participaram da sessão da segunda turma do STF hoje se disseram indignados com as grosserias e ameaças e pediram rigorosa investigação da Procuradoria-Geral da República sobre o suposto coronel. O ministro Celso de Mello, decano do tribunal, disse que as ameaças ferem a ordem democrática. O discurso imundo, sórdido e repugnante do agente que ofendeu a honra da ministra Rosa Weber, esse discurso imundo e sórdido exteriorizou-se mediante linguagem profundamente insultuosa, desqualificada por palavras superlativamente grosseiras, indignas de quem diz ser oficial das Forças Armadas, instituições permanentes do Estado brasileiro que se posicionam acima das paixões irracionais. E vamos aos detalhes da pesquisa Ibope para o governo de São Paulo, foi divulgada agora há pouquinho. Segundo a pesquisa, João Dória e Márcio França estão empatados no limite da margem de erro, que é de 3 pontos. Na semana passada, João Dória, do PSDB, tinha 52%, agora subiu 1% e tem 53% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos. Márcio França, do PSB, tinha 48% e agora caiu 1% e tem 47%. Nos votos totais, João Dória tinha 46% e manteve o mesmo índice. Já Márcio França tinha 42% e tem agora 41%. Brancos e nulos eram 10% e agora 11%. Não sabe ou não responderam eram 2% e agora são 3%. A pesquisa também analisou a rejeição dos candidatos ao governo paulista. 34% disseram que não votariam no ex-prefeito de São Paulo, João Dória. Já 27% dizem que não votariam no atual governador Márcio França.
Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o cientista político Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, sobre o segundo turno das eleições. Até já! O tempo não para. Os fatos também não. Tudo o que acontece no Brasil, tudo o que abala o mundo, está no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por 2. Por 2? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up Rejuvenescedor. Carinho em dobro para sua pele. Talvez você nem conheça direito o Márcio França, mas pelo pouco que já sabe, já deu para perceber que ele faz de tudo para esconder seus companheiros socialistas. O que ele não vai conseguir esconder de você é o apoio que recebeu agora, nesta eleição. O apoio do MST. Do MST da baderna, das invasões, da turma do PT. Vamos proteger o nosso Estado. Defenda São Paulo. Vote João Dória 45. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Próximo domingo, acompanhe na TV Gazeta a cobertura completa das eleições 2018. Direto de nossos estúdios, análises, comentários, entrevistas especiais e a apuração dos votos em tempo real. Hora do Voto. Próximo domingo, a partir das 5 da tarde. A eloquência eleitoral na última semana das eleições 2018 é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E para análise do tom da campanha na reta final, entrevisto o cientista político Marco Antônio Teixeira, professor do Departamento de Gestão Pública da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, cada dia uma novidade, uma pior que a outra, e por incrível que pareça, dos dois lados. Dos dois lados, os dois candidatos nessa eleição que está aí de segundo turno, polarizada, como sabemos que é, e à medida que o tempo avança, a gente observa os excessos verbais, de atitudes, adjetivação, o tom, a eloquência vai subindo. E o conteúdo também, conteúdo preocupante. Eu quero ouvir do senhor se nós temos indicadores consistentes que a democracia no Brasil possa estar em risco, considerando o comportamento de pessoas que pretendem o cargo maior na hierarquia da República, que é do presidente da República. Pois é, Maria Lídia, é um momento preocupante pelo tom que a campanha assumiu. E eu diria que não é só na eleição presidencial, nas eleições estaduais também. Toda a polarização, Maria Lídia, ela tem como consequência fazer com que o debate fique raso. E além de ficar raso em conteúdo, em propostas, naquilo que interessa realmente debater, que é buscar soluções para os problemas da sociedade, ele passa a ter como orientação ataques verbais. Tá? E ataques verbais que, de certa forma, não apenas desqualificam o adversário, mas também revelam um pouco ou da falta de cuidado, ou então da imaturidade de você pensar que as tuas palavras elas têm consequências, tá? Porque você vai assumir um cargo para comandar um país.
Então, se nós olharmos de um lado, quando se fala em banir opositores, tá? A palavra banir, ela é dura, ela significa eliminar as pessoas. Portanto, ela não combina ameaça, né? com a democracia. Soa como ameaça. Exato. Né? Ou seja, banir não rima com democracia, muito pelo contrário, coloca em risco a própria democracia. Então, quando nós escutamos isso, é de causar calafrios. Porque numa disputa democrática você acaba tendo contato com um tipo de retórica que é um atentado à própria democracia, não é? Agora, assim, também para a gente, o senhor está fazendo uma referência à fala de Jair Bolsonaro. Mas nós temos também o caso ultra recente do candidato Fernando Haddad em relação àquela questão do vice Exato, que também, de Bolsonaro. Que também foi de uma falta de cuidado e de alguém que está se dizendo vítima de fake news. Que beira leviandade. De certa como forma, é que tá a irresponsabilidade total. Como é que você vai replicar algo que você ouviu de uma outra pessoa sem checar? E, além do mais, sem tomar o cuidado mínimo, não é, de comparar o tempo com a própria idade, com a própria atividade da pessoa que está sendo acusada. Não é? Então, isso revela um pouco o tom dessa eleição. Não é? Ou seja, de um lado você tem uma retórica que assusta, tá? E que também mereceu desmentido. O próprio candidato Bolsonaro depois veio falar, olha, não é bem isso, não é? E de outro lado você tem também uma falta de cuidado que beira a responsabilidade. O senhor está sendo gentil, né? Falando em descuido, mas é muito mais do que descuido, né? Exato. É muito mais, tá? Né, que do depois veio a público pedir meia desculpa, ou seja, o Haddad há pouco pediu desculpa, mas relativizando, inclusive, o seu próprio erro. Então, é algo que... Mas ainda bem que pediu desculpa, sim, né? Sim, ainda é bem importante. Que é o reconhecimento, porque há sempre uma grandeza em quem pede desculpa, sinceramente. Eu sei, mas sabe o que me incomoda? É reiterar. Tá? Se nós formos ver... Aí esvazia o pedido de Bolsonaro, desculpa, né? Tá, o próprio Fernando Haddad, talvez mais o PT do que o Fernando Haddad, vem tendo erros, tá, sucessivos, que depois, de certa forma, gera algum tipo de desculpa, gera algum tipo de reconhecimento e depois o mesmo erro surge novamente. Agora, professor, eu usei o termo eloquência, né? Mas essa efervescência que beira a irresponsabilidade, a leviandade, que nós estamos vendo agora, e isso, experiência passada mostrou o quê? Que isso é estratégico, é próprio de reta final de campanha e que tende a desaparecer depois de definido o resultado da eleição, ou é prenúncio de dias piores? Olha, Maria Lídia, eu, enquanto testemunha da história, não é? Eu testemunho as eleições presidenciais desde Collor, já vi vários momentos de eloquência, mas não como esse que atingisse as instituições e que, de certa forma, ultrapassasse o campo da disputa política. O que me preocupa mais é isso. Eu quero acreditar que as instituições estão preparadas, né, para fazer a mediação desse processo. Eu quero acreditar que quem ganha e quem ganhar vai negociar com o Congresso, vai respeitar a regra do jogo. Mas, de certa forma, a retórica está de tal modo violento que a gente acaba perdendo uma certa segurança, tá, de que o dia seguinte ao resultado eleitoral tende a acomodar esse tipo de conflito. Eu espero que acomode, porque se nós pegarmos o sentido de política, política é a arte da negociação. É a forma que você tem de transformar conflito e divergência em convergência ou em busca de acordo. E, ao que parece, essa busca de acordo não está no horizonte. Tomara que esteja e tomara que seja só uma elevação de temperatura acima do padrão normal, mas que, de certa forma, gera um certo mal-estar em todo mundo. Eu, pessoalmente, estou vivendo esse mal-estar também. Todos nós, né, estamos vivendo Exatamente. esse mal-estar e pesar, né, envolto assim por um pesar muito grande. A que nível chegamos? Pois é, e a imagem do país não é ruim só para nós, isso é transportado para o mundo afora também. Eu tive recentemente no Congresso na Espanha e o que mais os espanhóis me perguntavam é como que o Brasil chegou neste momento. Uma falta de perspectiva enorme, não é? E nem nós conseguimos responder, Maria Lídia. Como que as coisas muito seguiram a chegar nesse ponto e com a subscrição da sociedade, dos brasileiros, Sim, né? exatamente. Com a subscrição dos brasileiros.
porque quando nós vemos o resultado das pesquisas de preferência de votos. Mas eu queria trazer para o senhor também, professor, um caso que está calamitoso, e vimos agora há pouco aí o resultado da pesquisa de preferência de votos em São Paulo, um empate técnico entre João Dória e Márcio França. E hoje rolou aí nas redes sociais e tal um vídeo horrível. Eu não sei que adjetivação eu possa aplicar para essa prática e que atinge em cheio a imagem do candidato João Dória, e é compreensível a indignação dele. Ele já gravou um protesto em que ele expressa a indignação da imagem dele ali daquele jeito, uma coisa muito horrível desse vídeo. Ele está no meio de mulheres, uma coisa baixaria, total. Mas eu não sei dizer do nível dessa baixaria. Mas, e a mulher dele com um ar muito constrangido ao lado dele, apoiando, ela põe o braço no ombro dele, assim, num gesto de apoio. E o adversário, e Dória acusou o adversário, a campanha adversária. E Márcio França respondeu que aquilo foi uma violência muito grande com o João Dória e que ele lamentava que Dória estivesse praticando uma violência contra ele numa acusação sem fundamento. Olha o nível da coisa. Onde chegamos? Então, aqui em São Paulo, quer dizer, eu saí já da presidência da República e trouxe, e hoje, tudo isso aconteceu hoje, né, de tarde. O eleitor se envolve por isso? Ou ele fica olhando assim, que apelação, meu Deus, o que é isso? Eu estou fora, e presta atenção mais no conteúdo daquilo que pretendem fazer ou naquilo que representam. Eleitor se envolve por esses recursos escandalosos para bater o adversário na última hora? Olha, Maria Lídia, eu diria que quem se envolve mais é a militância aguerrida. Essa sim compartilha nas redes sociais e começa, de certa forma, de toda maneira a tentar adjetivar o adversário. Eu acho que o eleitor está interessado naquilo que interessa no dia a dia dele. Ou seja, o que o Estado de São Paulo cuida efetivamente? O que é de responsabilidade do governador? Quem eu vou votar, exato, né, vai melhorar a minha qualidade de vida? E isso poucos dois candidatos disseram. Por exemplo, segurança pública, que é um tema de agenda, que não é só nacional, é local. Porque a política de segurança pública é de responsabilidade do Estado. Ensino médio, que também é de responsabilidade do Estado, que a família tem lá suas crianças e que, de certa forma, sente o problema da educação. Então, isso interessa ao eleitor. Agora, obviamente que os dois candidatos precisariam falar mais dessas coisas e menos de acusar um de ser comunista, o outro de não ser comunista, porque isso só nos leva para o século XX. Nós estamos no século XXI, Maria Lídia. Bom, terminamos aqui nossa entrevista e eu confesso que eu lamento. Gostaria de continuar conversando com o senhor sobre esses fatos todos que nos atingem tão diretamente. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Baseado em informação falsa do cantor Geraldo Azevedo, Haddad acusa o general Mourão de ser torturador. O vice de Bolsonaro reage, ameaça processar o artista e Haddad recua corrigindo o erro. Bolsonaro afirma não ser uma ameaça e sim uma garantia à democracia. O candidato recebeu um manifesto de apoio de quase 2/3 dos prefeitos do país. Lula pede ao Supremo para suspender a ação penal sobre propinas da Odebrecht. O caso do Instituto e um apartamento já está em fase final para a sentença de Sérgio Moro. Há 5 dias da votação, a tensão só aumenta na campanha para governador de São Paulo. Pesquisa Ibope aponta que João Dória, do PSDB, está com 53% dos votos válidos e Márcio França, do PSB, 47%. Empresário depõe sobre transação que acabou no tiroteio entre policiais em Minas. Flávio de Souza Guimarães negou que o negócio tivesse relação com Caixa 2 para a eleição. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Vânia Evans se apresenta no palco do Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.